No ar, Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista. Recebo neste programa mulheres que ensinam, que aprendem, que mostram para você, as mulheres rurais de todo o Brasil, muitas e muitas coisas. Estamos nas redes sociais, no youtube.com/radiopress, também no Facebook, facebook.com/radiopress, e também no Facebook do Campo e Batom. Não esquece de curtir a gente lá no YouTube, clicar, se inscrever, e você pode assistir esse programa a hora que você quiser, além de outros tantos programas que estão sempre valorizando as mulheres rurais de todo esse Brasil. Toda a semana tem novidades aqui. E hoje a gente vai falar sobre o que as crianças estão aprendendo sobre o agro, né? Preocupados com a apresentação do agronegócio em materiais didáticos escolares, um grupo de pais e mães, né, se reuniu, montou um grupo, né, um movimento, que virou um movimento de luta contra distorções apresentadas nesses materiais didáticos. Vejam só. E, paralelo a isso, também a gente vai trazer uma outra pessoa que vai falar sobre boas iniciativas empresariais de produtos que podem motivar as crianças a ter boas práticas, a conhecer de forma real o agronegócio. Então, a gente está recebendo hoje aqui a Cida Muniz, gerente de comunicação da revista A Granja. Bem-vindo ao Campo e Batom, Cida. Muito obrigada, boa tarde para vocês e parabéns pelo seu dia, Alessandra. Muito obrigada. Hoje é dia do jornalista. Estamos gravando esse programa 7 de abril e é dia do jornalista. Muito obrigada, Cida. E também com a gente está a cofundadora do movimento De Olho no Material Escolar, Andréa Barnabé. Bem-vinda ao Campo e Batom, Andréia. Obrigada, boa tarde. Faço das palavras da Cida as minhas. Parabéns. Muito obrigada. E eu já aproveito, Andréia, para te perguntar o que está acontecendo com o material didático escolar e que tipo de apresentação está sendo feita em relação à produção rural brasileira, ao produtor rural mais especificamente. Bom, boa tarde a todas. Prazer estar aqui com você nesse painel. Obrigada. Obrigada pelo espaço, da gente também poder levar um pouquinho do que muitas mães nesse Brasil têm trabalhado para ver se a gente consegue melhorar cada dia mais a educação das nossas crianças, dos nossos jovens no nosso país. E também a comunicação como um todo em relação ao que se dizem do agronegócio brasileiro, nas apostilas, né? A gente tem visto muita coisa, vamos dizer assim, muita coisa feia, muita inverdade, muita desconstrução, muita falta de informação, muita falta de dados oficiais, e assim, a gente tem buscado coletar esses materiais e tentar, né, junto ao Ministério da Educação, ver o que nós vamos fazer no futuro próximo, né, porque entra ano e sai ano, o material está aí, então a gente precisa urgentemente fazer essa alteração, fazer essa revisão nesses materiais, que são materiais que vêm de um período aí de quase 30 anos, vamos dizer assim. Que você explanasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, o que exatamente está acontecendo nesses materiais, que conteúdo eles estão trazendo a respeito de produção rural, produtores rurais? Olha, eles trazem assuntos, vou dar exemplos para facilitar, tá? Por exemplo, tem um material de uma apostila, eu não vou citar nomes nem nada, só, né, depois se alguém quiser entrar em contato com a gente... Materiais distribuídos nas escolas públicas? São públicas e particulares, e municipais, tá? Porque as editoras, elas fazem a comercialização desse material na esfera do governo, e também quem tem escola particular compra direto dessas editoras. E muitas delas o conteúdo é o mesmo, o que muda é a qualidade da capa, a qualidade da folha, gramatura, coisas desse tipo. Mas, assim, o que tem contido nesses materiais são, por exemplo, dizendo que a soja produzida no estado do Mato Grosso do Sul é oriunda de sangue de criança indígena, né? Então, que para quem for comprar óleo diesel, tipo assim, todo produto que vier da soja,
a pessoa, tipo assim, tem que entender que não foi uma soja produzida de forma legal. E assim, é muito impactante para uma criança, né, de segunda série, terceira série, estudar esse tipo de conteúdo. Está na formação intelectual. Que tipo de conteúdo a gente estava vendo aqui, verificando até sobre uma situação completamente modificada a respeito da história do Chapeuzinho Vermelho. Tem esse material mesmo. É uma história, né? Eles usam desse conto infantil, onde tem a imagem da Chapeuzinho Vermelho indo para uma floresta. Então, o conto diz: vamos para a floresta enquanto o seu lobo não vem, né? Então, tá lá a Chapeuzinho com a cestinha, e ela tá chegando na floresta. Cadê a floresta? Não existe floresta. Então, tem aquela imagem da árvore cortada, né? Daquele toco de árvore. E sem nenhuma árvore. Quem é que supervisiona esse tipo de material e por que esse tipo de informação está determinado para um material didático, Andréia? O que vocês investigaram a respeito disso? Então, existe toda uma legislação, existe toda uma organização em cima disso, né? Via Ministério da Educação. A gente já está mais próxima, a gente já estudou a base, né, que determina todas as regras do ensino, os planos de ensino do primeiro grau, segundo grau, então a gente tem acompanhado tudo isso, a gente vem aprendendo, porque é um mundo que nós não... No nosso grupo é tudo mães e pais do agro, ou são produtores, pecuaristas, pessoas que trabalham em propriedades, consultores, então, assim, é um mundo novo para nós, a gente está aprendendo tudo isso, mas, assim, as editoras, elas têm liberdade de colocar esses conteúdos, mas também existe essa questão de licitação desses materiais, onde o MEC fala, olha, eu preciso de tais conteúdos, e aí dentro desses conteúdos existe uma regra que a editora tem que seguir, né, então tem tudo isso, mas o que acontece? A gente vem de muitos anos, né, de uma situação, de um governo, e hoje a gente, o que aconteceu? Por que nós chegamos nessa realidade? Simplesmente em função da Covid, tá? Porque com a Covid, as escolas fecharam. Fechando as escolas, essas crianças ficaram em casa e os pais se tornaram professores. E esses pais, exato. Aí esses pais, assim como eu tive esse problema com a minha filha, assim como muita gente do nosso grupo teve. Então, a partir do momento que aquela mãe e o pai foi sentar com a criança, você sendo produtor, você sendo pecuarista, você sendo do ramo, você vê essas inverdades, assim, claramente, né? Então, a gente já vinha discutindo isso lá atrás, né? Minha filha, eu tive altos embates com ela, né? Então, você vai percebendo, e, gente, nós precisamos fazer alguma coisa, a gente precisa dar um break nisso. E foi na pandemia, na verdade, que a gente tinha um grupo no Mato Grosso, um grupo em São Paulo, outras mulheres dispersadas aí pelo Brasil, e a gente se juntou e criamos o De Olho no Material Escolar. Então, ele é um movimento orgânico, ele está sendo ainda formatado, ele está sendo formado cada dia mais, muitas pessoas vêm para nos ajudar, são pessoas que a gente trabalha, assim, por um ideal mesmo de melhorar a qualidade de ensino no nosso país. A gente tenta levar essa mensagem não só para as pessoas do agro, porque eu sempre falo, não adianta a gente ficar falando para nós mesmos, a gente tem que sair para fora e falar para quem não está no agro tipo, dar valor ao trabalho que é feito. A gente sempre fala, não é questão de romantizar o agro, que temos erros, não vamos negar isso, entendeu? Nós temos uma história, então a gente quer que essa história seja contada da forma como ela realmente é. Nós temos aí, nesses materiais, muita falta de dados oficiais. Uhum. Agora, daqui a pouco a gente vai conversar, eu quero falar com a Cida um pouquinho, eu quero depois te perguntar, Andréia, sobre como vocês estão reestruturando toda esse movimento para fazer as coisas acontecerem. Cida,
Você que é gerente comercial de uma revista importante aí, que já tem mais de 60 anos, né? E como empresa, essa revista buscou a criança como fonte de aprendizado, como fonte cultural para disseminar a importância do agro, né? Vocês estão à frente, já estão na vanguarda de uma ação que muitas empresas, não só a Granja também, tem outras empresas que a gente vai citar daqui a pouco, que também estão trabalhando dessa forma. Como é que está sendo essa experiência aí, de 8 anos que você tem essa revista voltada para crianças, Cida? Boa tarde. Boa tarde, parabéns para a Andréia por esse movimento, acho importantíssimo, mas eu queria te contar uma coisa, Andréia, isso não é da pandemia e não é de hoje. Eu vou fazer 53 anos, eu tinha 9 anos, já tinha erros a respeito do agro. O que acontece é que o livro didático não acompanha a evolução do agro, né? E o surgimento da revista Granja Kids, ele veio para fazer um trabalho dentro do agro. A criança do agro, ela frequenta a escola que é urbana, ou mesmo a escola rural. E essa criança do agro, ela é impactada com esta mesma informação que as crianças no meio urbano recebem do livro. E a gente percebia que a criança via no livro uma realidade diferente daquela que ela vivenciava. Só que ela também não tinha argumentos, né? Ela vai contestar o professor? A não ser que ela fosse meio Cida Muniz, porque eu contestei professora, eu tinha 9 anos de idade, levei foto para mostrar que o cerrado era produtivo. Mas o que acontece? O que a gente fez foi, através da Granja, que já tem 76 anos, né? É uma revista já consolidada, ela é técnica, é voltada para o produtor rural. Então, a gente passou a colocar a Kids, com apoio de empresas patrocinadoras também, passou a colocar a Kids para poder conversar com essa criança, porque o recurso da história em quadrinho, que é a famosa HQ, aliás, faz 152 anos da primeira HQ no Brasil, tá? E a primeira HQ... A HQ é história em quadrinhos, tá? A primeira foi com um personagem rural chamado Inhoquim, em 1869. Então, história em quadrinhos sai de moda para educar, para conscientizar, sempre é uma saída importantíssima, ainda mais para o lúdico infantil. Né? Exato. Ela usa 2 elementos, né? A ilustração e diálogos curtos. Você consegue transmitir isso. As primeiras histórias em quadrinhos que a gente tem conhecimento na história da humanidade estão nas cavernas, aqueles desenhos rupestres, que ali você entende o que aquele nômade, aquele homem das cavernas queria contar. Os egípcios, os gregos também se utilizaram de desenhos para poder contar a história. O desenho é mais fácil, a assimilação é mais fácil. Então, a Kids surgiu para isso, para valorizar aquilo que já acontece na propriedade rural, mas aquilo que é certo, mas também falamos do errado, para que a criança saiba discernir. Como é que é o desenrolar das histórias? Quais são os personagens dessa proposta? Qual é a proposta, Cida? Nós temos os personagens que são politicamente corretos, que fazem tudo certo. A gente também tem o politicamente incorreto, que ele sempre leva, né, uma lição, tem uma lição de moral ali na história, né? E são personagens reais, tá? A não ser um personagem, esse personagem eu dei o nome, mas acabei descobrindo que ele é real, porque a Belinha, ela é embaixadora do ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, né? E a Belinha é um amor platônico do Dadico, né? Então você tem o Dadico. O Dadico é o personagem principal, então é a Granja Kids e a turma do Dadico, né? Então você tem o seu Martins, aí você tem o Bettino hoje, que é patrocinado pela Lu Romancini, do Troncos Romancini, que é o Torinho, mas a gente tem esses personagens que são pessoas muito próximas àqueles do dia a dia, da convivência da criança. E ali é o desenrolar da história. Já falamos de equipamento de proteção individual, já falamos de defensivos no sentido de precaução, de dosagem correta, já falamos sobre erosão, falamos de plantio direto, falamos de semente transgênica, certo? Falamos sobre bem-estar animal. Então, a gente fala
e a criança, ela observa aquilo e ela começa a utilizar aquilo como referência e, gente, criança muda o comportamento do adulto. Comportamento de adulto, né? Andréia, me conta o seguinte, esse problema nos materiais está acontecendo também nas escolas particulares ou só nas escolas públicas? Não, tá nas escolas particulares, inclusive boa parte, a incidência está até maior nas particulares, entendeu? Particulares, tá. E vocês tiveram uma reunião com o MEC, vocês tiveram com o Ministério do Meio Ambiente, certo? O que aconteceu depois dessa reunião? Quais são os próximos passos do que vai acontecer pela frente aí, que ficou mais claro e ficou mais azeitado com o MEC? Nós estamos buscando espaço dentro do Ministério da Educação, dentro dessas comissões que definem toda essa plataforma de educação para o nosso país. Então, hoje existem essas comissões, são várias comissões existentes dentro do Ministério, e que até o momento não tinha ninguém do agro, ninguém. Não tinha uma Embrapa, não tem um IBAMA, não tem nada. Exatamente. Quem que eles estavam buscando como fonte para construir esse tipo de material? São pessoas, assim, outros movimentos, vários movimentos, todos menos o agro, tá? E aí agora, então, a Embrapa, vocês estão costurando aí com outras entidades, federações, Confederação Nacional da Agricultura, para montar um comitê, então, de construção desses materiais. A gente chegou até o MEC com a FPA, Frente Parlamentar da Agricultura. Inclusive, hoje nós tivemos reunião com o IPA, então a gente tem toda essa estrutura, toda essa orientação e esse suporte da FPA, até porque lá tem uma bancada ruralista fantástica que contempla o Brasil inteiro. E, além disso, a gente também está trabalhando junto ao MEC, né, além dessas comissões, também entender como que funciona toda essa parte de licitação, como que é a base curricular, quando que muda, quando que não muda, os editais, assim, tudo isso que ocorre dentro do Ministério. Então, a gente está se interagindo, está tendo uma... Sobre quem são contratados para efetivamente construir o material? Exato. E nós somos muito bem recebidos, tá, pelo ministro Milton Ribeiro, por toda a sua equipe também, sua equipe técnica, e é o que a Cida falou, ela vê isso desde quando ela era criança, que nem eu falei, a gente está com uma educação aí, esse sistema hoje é um sistema que está há mais de 30 anos, né, e então é super arcaico. Então nós temos exemplos lá na apostila, por exemplo, que trata sobre o trabalho escravo, e dentro desse contexto dessa matéria, tem lá um suposto escravo, né, um homem com a camiseta toda rasgada, com marcas de quem foi chicotado, né, e essa foto é uma foto de 1992, e no texto, no desenrolar do texto, diz que os trabalhadores são vigiados nas propriedades por guardas armados por parte dos fazendeiros, e que esses homens já chegam a essas propriedades devendo higiene pessoal, alojamento, comida, uma realidade, assim, que isso que não existe, né? Não existe. O nosso país tem um passado complicado com a escravatura, com certeza. Eu sempre digo que o Brasil se fez em cima da terra, em cima do campo. Aliás, muito do país, a maioria das pessoas começou no campo. E o passado de uma população, de uma comunidade, de uma etnia, não é possível mudar. O que é possível mudar é transformar o presente e mostrar um futuro diferente, principalmente para as crianças. E pelo que eu entendo, é isso que vocês estão lutando para acontecer, para que as coisas boas, modernas, as formas práticas de produção de alimentos hoje, que o Brasil é referência em produção de alimentos no mundo, sejam mostradas para a realidade dos filhos dessa pátria, né, Andréia? Exatamente. Então, assim, tudo isso que você falou, nós não queremos esconder o nosso passado, longe de nós. Só que, assim, como a Cida comentou na fala dela,
o livro não acompanhou essa modernidade, não acompanhou essa evolução tecnológica, essa evolução de mentalidade, essa evolução de coisas boas que o agro faz. Eu falo que, às vezes, assim, tem muita coisa boa para ser mostrada, tem coisa ruim também, beleza, então vamos mostrar, só que com uma Embrapa assinando embaixo, um IBAMA. A gente encontrou, por exemplo, propaganda de ONGs internacionais desses materiais, dessas crianças, onde citavam que essas ONGs, que dá a entender que elas que são responsáveis pelo controle do meio ambiente naquele país, entendeu? Dá para patrocinar um produto didático? Então, isso aí é um dos nossos questionamentos, você fazer uma propaganda dentro de um livro didático, um livro que vai para tipo assim, vai para uma escola particular, né? Vai para o governo, vai para o município. Então, tudo isso, assim, hoje nós temos o nosso Instagram, @de olho no material escolar, onde as mães do Brasil inteiro mandam todos os dias materiais. Olha o que eu encontrei no livro do meu filho. Porque agora todo mundo, é que nem assim, isso acontece há anos. Para vocês terem uma ideia, hoje minha filha está fazendo doutorado, mas assim, eu peguei lá atrás, quando nós morávamos lá no Mato Grosso, depois ela veio para São Paulo, para a escola particular, isso agravou mais ainda. Então, assim, não é uma novidade isso. A questão é que, na pandemia, é que eu falo, a gente teve tempo e isso aflorou de uma forma assim, por exemplo, tem um exercício lá de matemática, eu vou falar aqui grosseiramente, na apostila de matemática. Estava assim, numa reserva indígena havia 400 índios, morreram 200, quantos índios restaram? Aí tem um contexto dizendo em função da invasão humana, entendeu? Tem todo um contexto em cima. Então, assim, é esse tipo de material que nós estamos lidando. É esse tipo de conteúdo, né? Sim, mandar esses patrocínios aí para a revista Kids, né? Que é importante. A revista, no caso, precisa de apoiadores, e é uma iniciativa própria de empresas. E vocês devem ter casos de crianças de sucesso aí, de resultados super positivos relacionados a essa revista, sim? Inúmeros. A gente recebe feedback de pais, de padrinhos, de avós e da própria criança, que faz questão de mandar fotos com toda a coleção das revistinhas, ou reclamar que o pai perdeu a edição dela e que ela não quer perder a sequência da coleção. O pai comentar que, de repente, percebeu que o filho começou a observar como é que os funcionários na fazenda estavam lidando com o material de proteção individual e que acusou que estava fazendo errado, que não era daquele jeito. Então, quer dizer, a missão da nossa revista é longe de ser um material didático. Ele é um material lúdico que procura levar para a criança exemplos corretos daquilo que deve ser utilizado, propagado, promovido dentro de uma propriedade rural. Mas vocês têm principalmente pessoas técnicas qualificadas para construir o conteúdo, né? Diferente do que está acontecendo com o material do MEC. A referência que a gente busca são as mesmas referências que agora o movimento está buscando oferecer para o MEC, para que se tenha mesmo uma qualidade de conteúdo que tenha referências. Eu acho que assim, vale a pena citar hoje, por exemplo, essa questão das fake news ou das informações desencontradas, né? A Eveline, do Priori Agro, ela criou um Instagram que é próprio para poder divulgar cientificamente, com base em dados científicos, que ela é uma doutora, inclusive, ela é uma cientista, uma pesquisadora, então ela usa todas as referências que ela explica com base em dados científicos. Recentemente eu passei para ela até um programa no YouTube de uma personalidade aí, que ela é uma pessoa culta, bem formada, tem licenciatura em inglês e tudo, e essa pessoa estava falando de agroecologia, até aí tudo bem, só que ela começou a usar referências erradas, e aí ela falou, olha, e tudo que eu estou dizendo tem as referências, tem os links, não era nenhum link científico, eram notícias da internet. A internet é maravilhosa, é o melhor recurso que tem. Tem que saber pesquisar e entender também. Tem que ter conhecimento, tem que ter discernimento.
Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Muitas participações aqui no programa. Muito obrigada aqui. Sônia Bonato, obrigada pela participação, Soninha. Denise Saureci, Denise lá da revista. Retorno da Kids é maravilhoso. Beijos, meninas. Feliz dia da jornalista, Denise. Aqui o Georgley Haddad. Parabéns pela iniciativa de levar este tema relevante de importância para o nosso país, cultura com responsabilidade. Bem legal. Parabéns aos jornalistas. Especial, Alessandra, muito obrigada aí, Jorley, pelo Dia do Jornalista. Minha equipe aqui da Pressa, eu não estou conseguindo ver os comentários pelo Facebook, se puderem me dar uma ajuda aqui, não está abrindo. Bom, gente, daqui a pouco está encerrando o programa, 30 minutinhos, é rápido. Eu quero aqui perguntar para a Andréia quais são os próximos passos, o que vem pela frente, como os pais que estão vendo esses absurdos, que começaram a acompanhar essa situação, que viram que podem fazer alguma coisa, a quem eles devem se reportar, como eles devem fazer? Na verdade, assim, de tudo isso que a gente falou, gostaria de deixar claro também o seguinte, que a gente vai fazer uma análise de todo esse junto, hoje nós estamos já buscando mãos aí para fazer esse trabalho, de rever tudo isso que está aí à disposição hoje, porque é o seguinte, eu estou dizendo que são materiais absurdos aos meus olhos, mas, como eu falei, a gente tem que ter uma análise científica. Então, a gente vai rever todos esses materiais. Então, isso é um passo. O Ministério da Educação, ele já reconheceu esses erros, esses absurdos. Então, isso para nós já é, assim, é uma grande vitória. E a gente precisa cada dia mais ter o apoio desses pais, né, da sociedade como um todo. E eu sempre falo, nós não temos partido, nós não estamos falando só para os alunos, os filhos do agro, não, isso é a educação do nosso país inteiro, para todas as crianças. Então, nós temos o nosso Instagram, @de olho no material escolar, onde nós recebemos todo esse material, o pessoal comenta, estamos estruturando melhor o nosso movimento, né, que vai ter que ser uma associação, porque não é um trabalho de momento, e não é um trabalho que a gente vai conseguir resolver daqui 6 meses, 2 anos, 3 anos, porque tem editais aí que estão válidos para daqui 4 anos, enfim. Então, é um trabalho muito forte, um trabalho muito grande, a gente vai precisar muito de todo o apoio de estados e municípios, nós temos escolas aí no Brasil inteiro, né, então, a gente conta com o apoio de todo mundo e quanto mais mãos, quanto mais ajudas, será super bem-vindas. Conte com o Campo e Batom e o Grupo Press para multiplicar essa informação e para conscientizar mais as pessoas a respeito disso, viu, Andréia? Obrigada. Eu te agradeço antecipadamente. Eu que agradeço. Cida, recado aí final para quem... empresas que, pelo prazer que vocês estão tendo de investir num produto que trabalha com o público infantil, que valoriza o agro, que fala de dentro para fora, né, que está conscientizando essas crianças de um futuro melhor até dentro do campo, né, dentro da porteira, e que podem produzir fora da porteira também. Comunicação é tudo. E a comunicação feita por quem sabe do que está falando é melhor ainda. Então, assim, a gente tem um respaldo de quase um século, né, de presença neta no setor agro, a responsabilidade de comunicar de forma correta, com base em informações científicas, mas de fazer essa criança se apaixonar como todos nós somos apaixonados pelo agro. Muito bem. No dia do jornalista, dá um depoimento como esse, maravilhoso, né? Gente, tem mais um recadinho antes da gente se despedir. Eu quero deixar aqui o recadinho da Simone Silotti, produtora. Querida. Produtora de Patinga, de Hortifruti Grangeiros de Patinga. Não sei se vocês lembram, quem é ouvinte do Campo e Batom, ela esteve aqui há mais ou menos um ano, falando sobre o drama que foi para distribuir as 70 mil toneladas mensais de produção Hortifruti Grangeiras que acontece lá no Cinturão Verde de São Paulo, por causa dos restaurantes fechados, não tinha onde colocar, onde distribuir o que estava sendo produzido. E durante esse ano, ela foi uma vitoriosa, ela recebeu até um prêmio de destaque em relação a isso, ela mobilizou quase uma comunidade inteira lá de produtores de hortifruti grangeiros
para que esses produtores não parassem de produzir e que a produção fosse comprada por instituições, fundações e distribuídas gratuitamente a famílias carentes. Então, fica aqui o recado para que qualquer pessoa possa ajudar nessa ação através do vaquinha.com/produtores de Ipatinga. Pode ser colocado qualquer valor nessa vaquinha para contribuir com a distribuição desses alimentos, para manter o dia a dia desses produtores na ativa, para quando essa fase toda mal passar, a gente possa voltar ao normal e ter os hortifruti granjeiros de novo nos restaurantes e tudo acontecendo normalmente. Mas, por isso, eles precisam de ajuda e quem estiver ouvindo quiser colaborar, né, patrocinar de forma mais, digamos, mais forte esse movimento, basta entrar em contato com a Simone Silotti, entre em contato com a gente que a gente dá o telefone. Meninas, um prazer enorme receber vocês aqui no Campo Batom, mais uma vez as mulheres vendo o que está acontecendo, né, se ligando nas coisas, as mães ligadas no que está acontecendo sempre, né, e obrigada, André, pela tua participação aqui, sucesso, conte com o Campo Batom, e Cida, muito obrigada também por tua participação, tá? Obrigada. Só tenho a agradecer. Beijo para vocês, gente. Campo e Batom fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.